Antes de orarmos, agradecendo os dízimos e as ofertas, nós queremos chamar o casal de missionários, o pastor André e a missionária Miriam, que já está aqui à frente. Meus irmãos, o irmão Anderson, que é o nosso diretor de missões, está em missão pelo Exército e pela Aeronáutica. E me mandou um e-mail dizendo que a missão em que ele está, que deveria ter chegado ontem, foi estendida até hoje. E ele vai chegar agora à noite. E pediu, então, que eu estivesse aqui apresentando o casal. Quantos se lembram desse casal, irmãos? Levantem uma de suas mãos. O casal Miriam e André são missionários que a igreja já vem apoiando há algum tempo. Inclusive, a irmã missionária Miriam é uma das professoras da nossa escola de missões. Inclusive, esse é o período que você está dando aula, não é isso, Miriam? Então, para nós é uma alegria ter os irmãos aqui novamente conosco. E eu sei que nós seremos edificados. E Miriam e André vão expor aí para nós aquilo que o Senhor tem desafiado. Estenda uma de suas mãos em direção a este púlpito, a esta plataforma. Vamos abençoá-los. Comece a orar, agradecendo a Deus pela vida deste casal. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar os teus filhos diante de ti e pedir que os céus se rasgam e tu possas nos abençoar, de maneira que saímos daqui edificados. Nós oramos pela vida do pastor André, pela vida da missionária Miriam, pelo ministério que eles têm desempenhado, por aquilo que eles têm compartilhado conosco, e que nesta noite o Senhor esteja trazendo algo novo sobre as nossas vidas, para que saiamos daqui mais próximos de Ti do que chegamos. Também queremos, neste momento, Te louvar pelos dízimos, pelas ofertas, pelo quilo do amor, pelas ofertas de amor que recebemos nesta noite. Com certeza, o celeiro da igreja será abastecido. Nós Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, Deus os abençoe. O Senhor também, Deus te abençoe. Graças e paz, irmãos. Nós vamos fazer uma dobradinha aqui, eu e André. Então, vou falar um pouco, depois ele canta e também vai pregar aqui para nós ouvirmos a palavra do Senhor. Eu estou com um folder novo do nosso trabalho, do Desafios de Minas, que é um grupo de irmãos, tem pastores, missionários, líderes de missões, que se reúnem uma vez por mês para tratar da situação dos locais com mais necessidade de evangelização de obra missionária no estado de Minas Gerais. Depois que eu saí do SEM como DEAN, ainda continuo lá, vinculada como professora visitante, dou aconselhamento aos alunos, então vou lá 2, 3, 4 vezes por ano. Em média, são 3 vezes por ano, às vezes um pouquinho mais. Aí, quando eu fui para Belo Horizonte, eu conheci esse grupo, e vi que eles tinham alguns trabalhos que eu me identificava muito. Além do trabalho que eu já faço com as etnias árabes, eu já tinha uma identificação muito grande com os quilombolas, porque a primeira vez que eu estive em Viçosa, eu tive o meu primeiro contato com quilombola na cidade de Buiaé. Ano passado, eu coloquei aqui para os irmãos algumas fotos e tudo. Aí eu descobri, conheci esse grupo. Temos pastores da 8ª Presbiteriana, Batista Central, Batista da Redenção, Missão Amém, Missão Emanuel, 3ª Presbiteriana, Comunidade Evangélica, Batista da Lagoinha. Somos um grupo que pensa nas necessidades de Minas Gerais. Então, nós estamos preocupados com isso. Interagimos muito bem por sermos de igreja diferente, mas temos o mesmo propósito, que é levar o nome do Senhor. Então, a gente não tem dificuldade nenhuma se um é de uma denominação ou de outra, porque o bem maior realmente nos une, que é o Senhor. É a necessidade, né, de evangelizar um estado que tem muitas carências. Como todo o Brasil, a gente já conhece. Mas nós não podíamos ocupar o lugar de todos os problemas, porque a gente ia acabar não qualificando o trabalho, ia ficar solto, não ia atingir o objetivo. Então, em oração, foi decidido 4 grupos que nós deveríamos alcançar, alertar a igreja, conscientizar, visitar, saber as reais necessidades. Esses grupos são as cidades com menos de 2% de evangélicos, que tem mais de 100 cidades no estado de Minas Gerais, que ao todo são 863 municípios, mas pelo menos 100 cidades não têm mais de 2% de evangélicos.
com uma cidade de mais de 10 mil, 20 mil habitantes. O outro grupo são os índios, como Machacalis, Pataxós e outros. O grupo que eu entrei, que eu mais me identifico, que eu trabalho mais intensamente, são os quilombolas. A informação mais atual que eu tenho, de uma semana atrás, é que são 512 comunidades quilombolas em todo o estado de Minas Gerais, com uma concentração maior no norte de Minas e na região do Jequitinhonha, onde abriga pelo menos 70% dessas comunidades. Ou seja, 97% das comunidades em todo o estado, elas estão em áreas rurais. E o outro grupo que foi adotado ano passado são os ciganos, porque Minas Gerais é o estado com o maior número de ciganos no país. E os ciganos tanto podem viver nas suas tendas, né, como a gente observa, às vezes estão ali, saem, vão para outro lugar, como também vivem nas suas casas já construídas. É um grupo a ser alcançado. Eu gostaria de pedir à minha amiga que está lá em cima para passar um pequeno vídeo para nós vermos uma situação que eu acho que eu não passei na última vez que eu falei, na quarta-feira, acho que eu não passei esse vídeo. Caso eu tenha passado, eu acho que nem todos estavam aqui, então não vai ser redundante. É um vídeo bem interessante de uma realidade missionária na cidade de Pescador, cujo nome do quilombola é Ferreiras. Pode passar, minha querida. Não é forno? É um fogão de lenha. Ah, fogão a lenha. Ah, então eu vou tirar uma foto do fogão a lenha. E esse aqui é forno. O que vocês fazem nesse forno, Santa? Farinha. E a farinha de quê? De mandioca? Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês têm certidão de nascimento, documentos? Como é que se diz? CPF, essas coisas? Tem, Rosa? CPF? Tá lá na rua. Eu deixei lá na cidade. Você sabe, se eu perguntasse para você, quantos anos você tem? Você sabe me dizer? Quantos anos você tem? Não sabe dizer. Quero tirar depois uma foto ali do fogão. A senhora está assando alguma coisa agora, hein? Não, agora não. Ele esquenta a pedra. Obrigada, ali. querida. Só põe a lenha aí. aqui, ó. Nós estamos no ano 2014, essas pessoas não têm documento básico. Se você perguntar qual a idade de um, ele vai dizer, tem 26, mas ele já tem 40. Se ele disser tem 40, na verdade ele tem 30. Não sabem a idade, não tem um documento que identifique o dia que nasceram. Nessa comunidade Ferreiras, eles estão isolados da estrada da cidade de Pescador a 17 quilômetros. Para você chegar até eles, são 17 quilômetros de estrada de chão. E é uma região que, se chover muito, ninguém entra, nem ninguém sai. Se faz um calor escaldante, porque essa cidade está no leste de Minas, e o leste é muito quente, as crianças não conseguem ir para a escola. Tem uma única ponte que ela quebrou, era de cimento, mas quebrou, está ali de madeira, que só passa no máximo uma van, sem as pessoas ali dentro. Não passa ônibus, nem pensar, caminhão, nada disso. Se quebrar aquela ponte, ninguém sai, ninguém entra. Então eles ficam isolados. Tem um posto de saúde que não tem médico, porque ninguém se interessa a ir para uma cidade tão longe para tratar dessas pessoas. E foi constatado 4 habitantes desse quilombola que têm epilepsia. E a epilepsia não pode ser tratada por agente de saúde. Pelo que eu pouco entendo da área de saúde, é um médico que receita medicamento. Nem um enfermeiro formado numa faculdade de 4, 5 anos, ele tem a possibilidade de dar medicação às pessoas, de escrever receita para as pessoas. Então, a situação é muito delicada. Eu estou falando só da comunidade Ferreiras. Em Minas, são 512. O Maranhão é o estado que mais tem quilombola, são mais de 700. Depois vem o Pará. Em todo o Brasil, tem mais de 3 mil comunidades. É um povo que ainda precisa muito ser alcançado. E o que são os quilombolas? São remanescentes dos escravos fugidos, que na época da escravidão, eles não aceitaram, né, depois de um bom tempo, não aceitaram
o domínio, a opressão, e muitos escravos fugiram. E fugiram para o mais distante possível, mais mata dentro que você possa imaginar. Muitos ali ficaram, outros quilombolas foram queimados, invadidos pelos capitães de mato, e outros acabaram permanecendo até os dias de hoje. Alguns não saíram de lá, mesmo depois da abolição, porque tinham medo de retornar à cidade e voltarem a ser escravos. Eles não confiaram na lei da abolição. E, na verdade, a situação desse grupo ela ficou muito delicada durante décadas no Brasil. De uns 20 anos para cá que as coisas estão mudando aos poucos. E a igreja tem muitos recursos, muita instrumentalidade para poder dar uma nova vida a essas pessoas. Tem muita coisa para ser feita. É um bom desafio missionário. Essa comunidade de Ferreiras, a sensação de estar na África é realmente imensa, porque eles são muito escuros. Uma das pessoas que estavam ali, ela tem epilepsia. E eles tratam do jeito deles quando a pessoa tem crise. É só a graça de Deus, né? Tem um posto de saúde que não tem médico que queira ir para lá, e também houve uma espécie de embargo do posto porque estava com alguns problemas burocráticos. Mas, enfim, é uma necessidade do nosso país, do nosso povo, da nossa gente. Não são mais africanos, são brasileiros e que precisam de um cuidado. Eu acredito muito na igreja. Isso que o pastor Isaías estava falando aqui, né? Situação que a gente vai vivendo de pressão das pessoas externamente, de o evangelho começar a querer negociar o que a gente crê, negociar os princípios, a base da fé. A gente não pode negociar, mas a gente sabe que com perseguição, sem perseguição, a gente vai levar o evangelho às pessoas. A gente sabe que o Senhor da história é o nosso Deus. Ele é o Senhor da história. Usa-nos assim como somos, imperfeitos, delicados, frágeis, pecadores, mas usa nós. É assim, sempre foi e vai ser, até que Ele volte. Então, ninguém é menor que não possa fazer nada, nem é maior que também não possa fazer nada. Todos nós podemos fechar essa brecha em relação a esses grupos menos alcançados no Brasil. A situação, por exemplo, dos quilombolas, índios e ciganos é muito gritante e exige uma necessidade, um carinho, um tratamento de uma maneira mais efetiva por parte da igreja. E eu acredito que essa igreja aqui, que é muito missionária, ela tem pessoas que podem ser levantadas para esses grupos, para serem alcançados. Agora eu queria mostrar mais duas fotos. Aí a minha querida vai ajudar aqui a gente. Essa é uma família, aqui eu estou na frente, e mais ao alto está a nossa amiga Júlia Ribas. A Júlia, ela é filha do ex-músico Marco Ribas, músico, cantor, já falecido. Ela veio a se converter, tem feito um trabalho maravilhoso, ela canta absurdamente lindo, gente. É uma bênção a Júlia, e tem assim, servido muito a Deus. E eu fui conhecer essa família de egípcios que estão aqui no Brasil, em Belo Horizonte, como refugiados. Por questões religiosas, eles tiveram que vir para cá. E necessitam de muito apoio, de muita oração. Esse irmão, ele tem ajudado famílias cristãs na terra dele através do Skype, dando aconselhamento, dando uma palavra de incentivo. E eles têm, graças a Deus, sido acolhidos pela igreja do Senhor. Mas precisam de trabalho para aumentar a sua renda. A outra família da foto seguinte, vocês estão vendo ali o André, tem uma moça do lado do André, essa é a esposa do pastor da igreja metodista, está eu. Nessa foto do lado do André está o Michel. Do meu lado tem, acho que é a Hannah o nome dela, e a mãe, Lídia, e o menino embaixo, e embaixo dele uma moça de cabelo comprido, a outra filha. São 5 pessoas, são sírios. Por causa da guerra na Síria, eles vieram como refugiados para o Brasil. Eles tinham uma vida regular, na verdade, uma vida muito boa, eram de classe média na Síria, tinha, né, uma vida agradável, confortável, saiu com uma mão na frente e a outra atrás. Porque a guerra, irmãos, ela não tem cor, né? Ela, nesse ponto, ela também é democrática. Ela vai atingindo
todo mundo. E o que tem saído de sírios, que são médicos, professores de universidades, engenheiros, saem do país sem nada para tentar um abrigo no outro. Como diz Mateus 25, do 31 ao 46, quando Jesus fala sobre aquela situação em que ele separa os bodes e as ovelhas ele vai colocar à direita e os bodes à esquerda, ele começa a dizer: vocês, minhas ovelhas, entrem no reino bendito do meu Pai, que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, quem lembra? Tive sede, estava nu, estava enfermo, preso, estrangeiro. Mas quando que nós fizemos isso, Senhor? Quando fizestes a um destes pequeninos irmãos. Então, acolher um estrangeiro, irmãos, na altura do campeonato que o mundo está vivendo, é uma realidade que nós não podemos também fugir. A obra missionária, ela é assim, cheia de desafios, e que é bom é que tem lugar para todo mundo trabalhar. E essa família é uma bênção. Eles vieram para cá sem saber português nem nada, mas já conseguiram, através da igreja, alugar uma casa. Os filhos conseguiram uma escola para estudar, já estão falando um pouquinho mais de português, eles estão aqui mais ou menos 7 meses. O Michel, ele tem feito o trabalho de artesanato, inclusive eu trouxe algum material, não tudo, né, a gente já está quase terminando o material desde que a gente chegou no Rio, e as pessoas, graças a Deus, têm comprado, entendido que é uma forma dele levantar o recurso. E eu, então, peguei e pedi o material para ele, avisando, olha, vou para o Rio, vou visitar alguns irmãos, e eu tenho certeza que o pessoal, né, de maneira bondosa, vai gostar do trabalho, não vai estar só, né, abençoando com uma oferta, como já tem gente que fez, isso é muito bom, mas também vai adquirir o seu trabalho. Então, eles mandaram para mim, eu estou aí com o material, depois, no final do culto, tem um material nosso, de livros, CDs, né, e tem esse material de artesanato dessa família síria, que eu tomei conhecimento essa semana que ele já conseguiu um emprego como pintor lá de uma casa, e depois vai trabalhar numa outra. Isso já ajuda financeiramente, né, uma pessoa que estava acostumada a trabalhar muito, a ter uma vida mais ativa, chega num país que mal conhece, então a necessidade fica maior, né? Mas, graças a Deus, irmãos, eles têm conseguido um amparo aqui no país, são nossos irmãos, são cristãos, e graças a Deus a igreja tem alcançado esse trabalho, e todos nós, quando eu falo igreja, não só a metodista que associou de maneira direta com essa família, mas todos nós, né? Porque eu tenho participado através das cartas a respeito dessas necessidades. E vamos continuar trabalhando em prol desses irmãos. Queridos, eu vou chamar agora aqui o pastor André, e quero... Depois tem os folders lá do Desafios de Minas. Nós temos encorajado pessoas em todas as cidades a formarem grupos assim, pensarem no reino de Deus. Sabe, a gente tem certeza que se juntar um grupo de irmãos, vai vir mais gente para Batista Campo dos Afonsos, vai vir mais gente para a Assembleia, porque tem muita gente para ser salva nesse país. Né? Tem muita gente, então tem lugar para todo mundo e todas as igrejas. E vamos trabalhar fielmente na presença do Senhor. Acolha essas obras que a gente está comentando aqui, em oração, ore pelos quilombolas, que se abram as portas de todas as maneiras, e a igreja, de uma forma muito sábia, ela possa entrar nesses lugares e deixar a marca de Cristo, que é principalmente a marca do grande libertador. Salvador da nossa vida. Amém, queridos? Contamos com as orações. Quiserem visitar a gente, visitem. Para fechar, eu acho que ainda não vai dar esse ano, a gente está planejando fazer uma exposição sobre os quilombolas lá em BH. Essa exposição e bazar vai ser para arrecadar fundos para ajudar irmãos que estão trabalhando com eles e para ajudar muito as famílias quilombolas a melhorar suas casas. Provavelmente esse trabalho a gente iniciou, mas deve acontecer agora no início do ano, ou depois um pouquinho de março, para juntar todo o material. E a gente quer juntar também material para o nosso bazar. Se você tiver alguma coisa até o final do mês, quiser dar um toque para mim, Miriam, eu tenho um brinquinho, eu tenho uma almofada, a gente leva, que vai ser para usar
para o bazar em prol dos quilombolas. E também vamos fazer cartões de oração com 40 comunidades quilombolas para serem distribuídos às igrejas, para a gente conhecer mais de perto uma realidade que é tão nossa de tanto tempo. Só em Minas Gerais, a primeira comunidade quilombola já tem 303 anos e ainda não foi alcançada. Mas a gente crê que isso vai acabar, que a gente vai chegar lá. Amém, queridos? Amém. Obrigada. Queridos, a graça e a paz do Rei Jesus. Amém. É um prazer nós estarmos aqui novamente, essa igreja abençoada, abençoadora. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que tem participado, tem orado por nós. Ao apóstolo Joaquim, que sempre tem sido muito benevolente para conosco, tem nos acolhido, abençoado a nossa vida, e juntamente com os irmãos, é claro, ninguém faz nada sozinho, né? Bom, nós estamos com os trabalhos novos e temos um trabalho de salmos, uma parceria minha com o Davi. Davi entrou com as letras, eu entrei com a música. Lá no céu a gente vai ver esse negócio dos direitos autorais, como é que fica. E pastor Isaías abriu e leu o Salmo 46, que é um salmo tremendo, aí nós vamos cantar essa música. E esse CD tem a participação de Miriam, né, mostrando mais uma vertente dessa capacidade dela, de talentosa, né? Cantora também, cantora Miriam. Só que ela é amarrada para cantar, vocês estão sendo privilegiados de ouvi-la, viu? Com sinceridade. Vamos Sou tímida para cantar, irmãos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio do mar, mesmo assim não temerei, pois com Deus eu estarei, nada poderá me abalar. Há um rio cujas correntes alegram a cidade do nosso Deus, o santuário do Altíssimo, e no meio dela o Santíssimo reina. Ainda que a terra se transforme, os montes se abalem no seio do mar, mesmo assim não temerei, pois com Deus eu estarei, nada poderá me abalar. Há um rio cujas correntes alegram a cidade do nosso santuário do Altíssimo, e no meio dela o Santíssimo reina. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, o Senhor dos exércitos está conosco, nosso refúgio é o Deus de Jacó. Há um rio cujas correntes alegram a cidade do nosso Deus, o santuário do Altíssimo, e no meio dela o Santíssimo reina. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações,
sabem que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco. Nosso refúgio é o Deus de Jacó. Fiz um outro CD também, este ano. Tem um menino lá da minha igreja que ele chegou perto de mim, ele entrou para a universidade agora, e o professor universitário chegou perto dele, assim que ficou sabendo que ele era um cristão, um crente em Jesus, começou a desdenhar a fé dele, começou a ridicularizá-lo, porque esse é um professor ateu, e nós estamos vivendo um crescimento tremendo do ateísmo, chamado neo-ateísmo, no ambiente universitário. O cara parte do pressuposto que Deus não existe, que o cara quer ter uma vida sem regras, sem limites, então é fácil você decretar através do seu pensamento que Deus não existe. Cheguei para esse rapaz e disse para ele, pergunta ao seu professor se ele tem certeza absoluta que Deus não existe. Se ele disser, tenho, você diga, então a partir de hoje você vai ser meu Deus, porque só Deus tem uma certeza absoluta. Eu acho interessante como é que um homem limitado, finito, tacanho, pode ter tanta arrogância de dizer que Deus não existe, meu irmão. Sabe, no máximo o cara pode dizer assim, eu não sei, eu sou um agnóstico, eu não tenho certeza, eu não sei. Mas o cara ser categórico e dizer que Deus não existe, meu irmão, depois de você contemplar a complexidade de um universo que funciona de uma maneira tão harmônica, numa simbiose perfeita, meu querido. Sabe, mas houve o Big Bang lá há 13 bilhões de anos atrás e tudo mais. Eu não vou nem questionar se houve ou não houve o tal do Big Bang, mas se houve, alguém acionou o gatilho. Por quê, meu amado? Dentro da minha limitação, eu parto do princípio que explosão gera confusão, gera caos. Se alguém chegar perto de mim e falar, pastor André, explodiu uma fábrica de jeans, saiu cada calça da diesel daqui. Eu não tenho condições de acreditar, querido. Eu não tenho condições de acreditar que um mero celular é obra do acaso. Olha que maravilha, o acaso fez esse celular. Olha que coisa complexa e tudo, o acaso. O randômico, o fortuito criou. Não, eu parto do princípio que um mero celular que tem uma complexidade tremenda, eu falo comigo, eu não gosto nem de mergulhar muito nisso, não, porque esse negócio é doideira. Eu pego o WhatsApp aqui, num milésimo de segundo, minha filha mora nos Estados Unidos, ela está comunicando comigo, e aí, pazinho, tudo bem? Eu, tudo bem, meu bem. E aí, vai bem? Também vai bem. E aí, mais 100. Então, num milésimo de segundo, querido. Eu não compreendo toda a mecânica, como é que isso funciona. A Mira falou, lança no satélite, não sei que lança, mas que rapidez para lançar, e vai lá e volta no milésimo de segundo, querido. Mas isso aqui é um projeto. Isso aqui não é forças cegas operando, que criaram isso não, meu irmão. Eu achei tão interessante uma matéria do falecido escritor Suassuna, ele pegou um pregador de roupa, porque teve um camarada desses intelectuais, aí que disse que se você colocar um macaco datilografando lá 6 meses dentro de um lugar, ele vai criar alguma coisa que tem um nexo. Aí o Suassuna disse, um macaco nem em 1000 anos tem condição de fazer um pregador de roupa, meu irmão. É uma pecinha tão simples, é 2 pauzinhos e uma molinha no meio, plof, você prende a roupa. Mas quem é um macaco, ele pode bater, gritar a vida inteira que nunca ele vai ter condição de fazer um mero pregador de roupa. Então, o homem, com essa arrogância, tem ensinado isso, tem desdenhado a fé, amado. E eu fiz esse CD que tem, para combater, justamente para jovem, e esse CD gira todo em torno dessa temática, sobre o gnosticismo, sobre o ateu prático, porque tem muito ateu prático também, o cara não está nem aí para Deus, ele vive como se Deus não existisse, não presta conta nenhuma, não quer saber, leva a vida dele. Isso aí até a doença não bater na porta, porque da hora que o trem fica feio, em Minas diz, quando vê a avó pela greta, é quando você está numa situação de apuros. Aí o camarada, ai meu Deus do céu,
Aí vem a coisa feia aqui. Porque, amados, eu não quero falar nem do macro universo, que é muito complexo, o micro universo, as forças subatômicas funcionando, a lei da física quântica, e tanta coisa, tanta precisão absoluta, meu irmão. E o cara quer dizer que lá nos primórdios a vida surgiu e evoluiu, tornou-se um primata, e do primata tornou-se homem. Ó, querido, se o homem veio do macaco, é problema de família, eu vim de Deus e aleluia. Eu não quero discussão não, viu? Essa música chama Quem é o Seu Deus? Quem é o seu Deus? Inteligência impessoal, uma grande mente ou um vigia sideral, velho caquético decadente, ou será um demiurgo demente? Quem é o seu Deus? 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 Um tirano cruel, energia cósmica, coelhinho da Páscoa, Papai Noel. Deus tema da cabana, o finito esquisito, um banana. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Canta! Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Yahvé, Brahma ou Alá, na hora H, a quem recorrer? Um Deus preso num patuá. Oh Deus, não há tal ser. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Seu Deus, um tirano cruel, energia cósmica, coelhinho da Páscoa, Papai Noel. Deus tema da cabana, o finito esquisito, um banana. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Vamos lá? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Yahvé, Brahma ou Alá, na hora H, a quem recorrer? Um Deus preso no patuá. Oh Deus, não há tal ser. Quem é o seu Deus? 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 A Bíblia em momento nenhum faz a menor tentativa de provar Deus. Deus é simplesmente aquele que não precisa ser provado. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Portanto, luz há. Quem é seu Deus? Meu Deus é aquele que um dia abandonou sua glória, toda a sua grandiosidade, a sua imensidão, se esvazia, torna-se humano, limitado. Amados, a eternidade é pouco para nós entendermos o sacrifício inaudito de Jesus. Já pensou? Esse universo, cada dia as pessoas descobrem, os astrônomos, sabe, imensidões, coisas tremendas, novos planetas, novas galáxias, bilhões de planetas nas galáxias e tudo mais, pois a Bíblia diz que tudo isso foi criado para esse Deus.
Tudo isso é sustentado por esse Deus tremendo. Tudo isso o Pai deu a ele, o universo. Tudo. Pois esse Deus, querido, nessa imensidão se esvazia, torna-se humano, querido. A gente não para pensar nisso. Isso é uma doideira, meu irmão. Se humilha, se esvazia ao extremo a ponto de adentrar numa placenta de uma mulher, ser gestado como eu e você, meu irmão. Com as necessidades que nós temos. Mas só Jesus, com as necessidades que nós temos quando criança, necessitando de leite, necessitando de limpar a fraldinha, soltando o pum. Já pensou isso, querido? É um negócio assim de... não dá para entender não, querido. Mas ele veio e toma nosso lugar. Por isso que eu fiz essa música do meu disco de blues que chama Substituto. Se entregou, abriu mão do céu, se limitou. Foi por mim, prova de amor total, tudo por mim. Eu não tenho nada que fazer a não ser louvar e agradecer o que ele fez por mim. Fez por mim, prova de amor total, tudo por mim, por você também. E havia uma dívida a ser paga, e ele pagou. Havia um castigo a suportar, e ele suportou. Que fez por mim, fez por você, mas o convite é o mesmo, basta crer. Vinde a mim, ele disse, vinde a mim. E se você vier, mostra que está afim. E havia uma dívida a ser paga, e ele pagou. Havia um castigo a suportar, e ele suportou. Que fez por mim, fez por você, o convite é o mesmo, basta crer. Vinde a mim, ele disse, vinde a mim. E se você vier, mostra que está afim. Então vem, meu irmão. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, querido. Capítulo 23. Livro de Lucas. A partir do verso 39. Lucas 23, capítulo 23, do verso 39. Diz assim a palavra de Deus: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob a igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Senhor, nós te agradecemos pela tua igreja, pela tua palavra, por tudo que já aconteceu nessa noite, Pai. Nós te agradecemos pelas vidas preciosas, Pai, que vieram nessa noite prestar um culto de adoração ao Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Tu és maravilhoso, Pai.
Não há palavra no dicionário que possa expressar, Pai, o que tu és, porque qualquer palavra é pobre diante da tua grandiosidade. Muito obrigado, Senhor. Nós adoramos em nome de Jesus, porque um dia o evangelho libertador entrou na nossa história, abriu nossos olhos e nos trouxe esperança nesse mundo tão desesperançado. Muito obrigado pela tua palavra, Pai Santo. Nós adoramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, um dia eu entrei num banco e tinha um cartaz que me chamou a atenção. Aquele cartaz dizia: uma escolha muda tudo. Eu fui para casa e aquelas palavras não saíram dentro de mim. Uma escolha muda tudo. Eu fiquei durante toda a semana ruminando aquelas palavras e meditando naquelas palavras, e realmente eu percebi que uma escolha muda tudo. Qualquer uma escolha que nós fazemos tem consequência. E é uma bênção a gente ter a possibilidade de escolher, querido. Quando a gente tem a possibilidade de fazer uma escolha, de optar, é uma bênção. Eu li sobre casamentos arranjados. Alguns países têm casamentos arranjados. A Índia, o Paquistão, o Afeganistão, que as famílias tratam com as crianças ainda pequenas, e vão se conhecer no dia do casamento. É impressionante, você não ter oportunidade de conviver com a pessoa, né? Mas pelo fato de ser algo cultural, os casamentos até duram. Não há, o índice de divórcio é ínfimo, é muito pequeno. Mas uma escolha, você ter a oportunidade de escolher, é uma bênção, querido. Às vezes nós fazemos isso naturalmente, estamos escolhendo no nosso cotidiano, no dia a dia, e nós não paramos para pensar na bênção que é você poder escolher. Olha, Deus criou o ser humano e colocou naquele jardim maravilhoso. Você conhece bem a história. Deus poderia ter criado seres manipuláveis, controláveis, com um controle remoto, celestial, e vai aqui, volta ali e tudo mais. Deus poderia ter feito isso, mas não. Ele criou os seres humanos com a possibilidade de escolher. Ele estabeleceu um limite e colocou aquele casal ali no Jardim do Éden. Disse: vocês podem usufruir de todos os frutos, mas está vedado este. Mas o arqui-inimigo de Deus estava presenciando aquela cena. Ele já tinha sido banido do céu, porque este ser maléfico, cruel, homicida, ele um dia tentou na sua cabeça ser mais do que Deus. Ele falou: eu vou subir acima das estrelas, eu vou destronar Deus, eu vou assumir o lugar de Deus. Essa adoração que Deus tem recebido, isso vai ser para mim. Eu quero ser adorado, eu quero ser reverenciado, eu não quero ser subalterno de Deus. Quero ungido da guarda não me basta, eu quero é ser Deus. É uma pretensão de um ser criado, querido. O diabo não é criatura. O diabo, como diz Lutero, é o diabo de Deus. Ele está aqui na mão de Deus, ele é limitado. Eu não sei como é que esse camarada teve uma ideia dessa, que Deus não tinha controle de toda a situação. Mas não se engane, ele era um ser extremamente sutil e sagaz. Conseguiu, dessa parte dos anjos de Deus, ele conseguiu seduzir. Aí o tiro saiu pela culatra, ele que foi banido do céu. E ele viu a criação do homem. Deve ter sentido uma inveja tremenda, porque o ser humano, querido, eu e você, o ser humano, nós trazemos a imagem e a semelhança de Deus. Isso não é pouco, não, querido. Anjos não têm esses atributos que nós temos, a imagem e a semelhança de Deus. Como ele tinha liberdade de agir, ele agiu, mas não ache que Deus foi pego de surpresa. E agora? Quem poderá nos socorrer? Igual o Chapolin Colorado, não tinha nada disso não, meu irmão. Deus tem o controle de toda a situação. Tudo fazia parte de um plano, porque Deus tem o controle. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Conhece toda a história, tem tudo sob controle. Mas deu liberdade. E com uma sagacidade, com sutileza, aonde Deus tinha dito uma afirmação, de todos os frutos você vai comer, aquele não, era uma afirmativa. O diabo veio e mudou tudo. É assim que Deus disse?
Você não pode comer de todas as árvores e tal. É assim que ele disse. Deus não tinha feito uma pergunta, não fez uma interrogação, ele fez uma afirmativa, mas o diabo já veio distorcendo desde o princípio. E com sagacidade, e com sutileza, ele conseguiu enganar Eva. Mas ela tinha liberdade da escolha. Deus já tinha determinado, eles tinham tudo. Por que cresceu o olho justamente naquilo que era vedado? Mas aí nós sabemos o que aconteceu. Ela foi seduzida pelo arqui-inimigo de Deus, levou seu marido também a ser enganado, e a partir daí houve uma ruptura no mundo. O caos instalou-se no mundo. Não era para ser assim. Não era. Por isso que nós não acostumamos com a morte de forma nenhuma, querido, porque não era para ser assim. Por isso que nós não acostumamos com o sofrimento, porque não era para ser assim. Sabe, não era para ser. Então isso nunca vai entrar em nós, não vamos aceitar as coisas naturalmente e tudo. Nós sempre vamos lutar contra a morte, contra a injustiça, contra a doença e tal, porque isso tudo foi injetado dentro da humanidade, mas não era para ser dessa forma. Mas Deus deu a liberdade da escolha. Eles escolheram, a mulher escolheu comer o fruto, porque o diabo disse, não, o dia que você comer, a sua percepção vai ser mais apurada, seus entendimentos, vocês vão ser como Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês vão ter uma capacidade, vocês não vão ser mais, Deus é um desmancha-prazer, vocês têm possibilidades muito maiores, vocês estão limitados. Em suma, ele disse isto, e escolheram, e deu do que deu. Adão também foi da mesma forma. E a gente vem ao longo da história fazendo escolha. Diz a palavra de Deus que teve um homem que ele escolheu andar com Deus, Enoque. E com Deus ele andou 300 anos, andou com Deus. Aquele homem andou, tinha prazer de andar com Deus. Deus não o forçou em momento algum, mas ele tinha prazer em caminhar com Deus. Aí diz a história que um dia ele caminhando com Deus, estava tão longe da casa dele, que Deus falou, está mais perto da minha, sobe Enoque, te ouvi, Enoque subiu, está lá com Deus. Aí depois Deus vai e escolhe um homem, de uma terra idólatra, escolhe Abraão. Deus o chama, e esse homem escolhe caminhar com Deus também. E ele foi pai de uma grande nação, e Abraão entrou para a história como pai, o homem da fé, o pai da fé, Abraão, escolheu caminhar com Deus, abandonou a sua parentela, a sua segurança. Deus falou, vem comigo, e não deu garantia nenhuma, venha comigo, caminha comigo. E ele resolveu seguir com o Senhor. No dia que Deus fez um desafio para ele, me entrega seu filho. Ele escolheu, entrego. Tinha tanta fé em Deus, que Deus poderia fazer um milagre e tudo mais. Tanto é que Deus interveio e Deus viu verdadeiramente que aquele homem tinha tomado uma posição ao lado de Deus. A gente percebe outro homem que resolveu caminhar com Deus, Josué. Josué, determinado feito, o povo longe de Deus, caminhando por caminhos estranhos, adorando novas divindades, porque o ser humano, nós temos realmente esse desejo, essa aptidão de adorar, de adorar outros seres, outros deuses, que não necessariamente deuses de barro, de ouro e tudo, mas tudo aquilo que foi um ídolo na sua vida, na sua história, está tomando o lugar de Deus, querido. E muitas pessoas, o marido é o ídolo, o filho, a riqueza. Tem gente que é o carro, meu Deus do céu. Eu já vi cada coisa de criança que sujar o carro do pai e o cara espancar o menino por causa de um carro. E tornou-se um ídolo na vida dele, uma máquina. Uma máquina que você sai daqui, ali bate ela ali, ela vira um monte de ferro velho, retorcido. E tem tantas coisas que a gente pode substituir por Deus. E o povo estava caminhando por caminhos estranhos. E um dia Josué reúne todo o povo e diz, vocês optam quem vocês querem seguir, porque eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você optou servir a Deus, sabe, leve até avante essa decisão, indiferente das oposições que podem surgir na sua caminhada para tentar te interceptar. Se você resolveu seguir a Deus, você e sua casa, seja fiel nessa caminhada, seja fiel para com Deus, querido. A gente vai
caminhando. Tem tantas outras pessoas ao longo da história da Bíblia que optaram, escolheram caminhar com Deus. Mas por causa do tempo, eu vou realmente passar para frente. A gente percebe lá na frente Jesus, quando ele começa o seu ministério, tem uma passagem quando ele multiplica aqueles 2 peixes, aqueles 5 pães. Você conhece muito bem essa passagem, está lá em João capítulo 6 e tudo mais. O pessoal queria fazer Jesus de rei, porque o pessoal daquela época falou: opa, Moisés lançava o maná para a gente, mas esse camarada inaugurou o Macfish, pão e peixe, que delícia! E os caras não eram chegados num trampo, não, meu, gostavam realmente de levar a vida na flauta, né? E a gente encontra muito no meio evangélico pessoas que abraçam a fé. Agora eu estou vivendo pela fé. Ele vive na fé do outro, né? Porque na segunda-feira ele está na casa da irmã, aleluia, o Senhor me revelou, minha irmã, para vir aqui hoje. Ele chega meio-dia, na hora que a panela cheirou e a gordura vai, tsh, o cara está chegando, fui revelado. E ali ele fica, crente come, meu Jesus de Nazaré, e ele vapo, e a irmã, tem uma sobremesa, mas tem um docinho de mamão, e aleluia, é o que eu gosto. Pode ter doce, até de jiló que ele gosta, meu irmão. Ele não faz acepção de doce, de sobremesa, de forma nenhuma. E ele vapo e descansa a pança. E a irmã, fica para o café. É de Deus, irmão. Ele fica para o café. O camarada, estou vivendo pela fé. Ele nunca leu, atento com a formiga, ó, preguiçoso. Enquanto a cigarra está batendo viola, a formiga está carregando o seu suplemento. Né? Todo mundo conhece a fábula, que é uma realidade. Pois é, meus amados, pois Jesus fez esse milagre tremendo, multiplicando aqueles pães e peixes, e sobrou, todo mundo comeu, fartou-se inteiramente, ficaram satisfeito e tudo mais. Aí Jesus começa a falar sobre a necessidade de pagar um preço, de comer a carne e beber o sangue, que é o preço do discipulado, da caminhada com Jesus. Quando Jesus fala em comer a carne e beber o sangue, o pessoal, ixi, esse papo de canibalismo, comer carne não é comigo não, e beber sangue é para vampiro, tô fora, duro esse discurso, eu vou vazar. Não quero saber disso, não. Aí, amado, Jesus junta aqueles que eram mais chegados e não força a barra de forma nenhuma. Ele chega diante dos seus discípulos mais queridos e diz: vocês também querem ir embora? Aí Pedro, nessa hora, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz assim: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Querido, para onde nós iremos se nós deixarmos Jesus hoje, querido? Muitos aqui eram macumbeiros, olha que não era. Tinha nego aí que queimava uma porva lascada nessa esquina. Oh, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Tinha outros que acendia vela 3x4 para iluminar o santo. Meu irmão, um santo que precisa de uma vela para iluminar a vida dele, ele está lascado, meu irmão. Sabe, então, se nós deixar, para onde nós vamos se nós abandonarmos Jesus? Eu tenho encontrado pessoas, e aí está firme na fé, não estamos na igreja, não. Falei, pelo amor de Deus, me ensina como é que desvia da fé, que tem 32 anos que eu estou tentando e não consigo. Não consigo, meu irmão. Eu vim do espiritismo, eu vim do kardecismo e achava que eu era extremamente evoluído, que eu conhecia tudo, que eu era filósofo e cientista, que eu era um profundo conhecedor do sobrenatural e etc. e tal, que eu tinha acesso ao além e os espíritos de luz iluminados e superiores e evoluídos falavam comigo, etc. e tal. Amados, depois eu vi isso tudo uma falácia. Sabe, quando Jesus entra e cai as escamas dos meus olhos, que eu pude perceber a supremacia de Jesus. Supremacia absoluta. Com Ele eu não preciso de estar envolvido em nada, apenas tão somente estar seguindo, é porque é pela graça dele, o sacrifício imensurável dele. Pois Ele dá a possibilidade, Ele possibilita aos seus discípulos abandoná-lo. Meu amado, podem ir, vocês também querem ir, mas para onde nós vamos, Senhor?
Meu amado, não acontece assim num centro. Quem já foi espírita aqui, eu tenho certeza que muitos foram, sabe muito bem, se você dissesse, eu vou sair, o camarada vinha com uma ameaça para cima de você. Cuidado, que o fulano de tal vai quebrar a sua perna. Você cuidado, que o fulano de tal vai colocar um homem no caminho da sua mulher. Você cuidado, que vai colocar uma mulher no caminho do seu marido. São ameaças veladas. São ameaças que deixam a pessoa sob o signo do medo. A pessoa fica... Isso é uma vida de escravidão, querido. Oh, mas é para a liberdade que Cristo nos libertou. Amado, você viver nessa coisa da religiosidade, de opressão, é uma coisa terrível. O dia que eu li que o Roberto Carlos, para fazer o show dele, eles têm que fazer o trajeto que não pode virar para a esquerda. Porque uma entidade falou que o dia que se virar para a esquerda, entra o urucubaca no seu show. Então os camaradas ficam doidos, traçando o itinerário, que o carro pode ir ou só reto, ou virar só para a direita, para chegar ao lugar do show. E ele não pode vestir marrom. Tinha uma música antiga, vestir marrom, não pode, nossa, não. Se vestir marrom, a entidade diz que vai entrar também um azar na vida dele. Isso é uma opressão, meu irmão. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Pessoas que vivam atemorizadas. Os vizinhos falam, eu vou fazer um feitiço, vou amarrar seu nome e jogar na boca do sapo. O meu pode, na gia, na rã, pode amarrar onde quiser, meu filho. Porque a Bíblia diz, maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo, meu irmão. Não tenha medo desse tipo de coisa. Ah, pastor, mas minha vizinha tem o olho gordo. Compra um colírio e te dá para ser infeliz, pô. Vai emagrecer o olho dela, pô. Então Jesus possibilita. Querem deixar? Para onde iremos? Nós não temos para onde ir, Senhor. Olha só, escolha, querido. Sabe quem fez uma escolha tremenda também? Marta e Maria. Você sabe muito bem o milagre que Jesus fez na vida daquelas mulheres. O irmão morto há 4 dias. Olha com que Deus nós estamos lidando, meu querido. Às vezes você está passando por dificuldade, está tão difícil, pastor. Difícil, minha filha, difícil você ressuscitar um morto de 4 dias. Isso que é difícil, meu irmão, porque se alguém morre de um dia para o outro, os caras lotam de cravo de defunto, aquela flor fedorenta, para você suportar. 2 dias você não entra. Se morrer um porco, 3, 4 dias você ainda entra lá, o capadinho está lá inchadão, mas você entra. Um ser humano você não consegue entrar, porque o fedor, isso é pecado encarcado na carne do cara, que isso fede, que sangue de Jesus tem poder e tal. Então, meu filho, era 4 dias, meu irmão. Tira a pedra. Não, o negócio está feio aí. Não tira a pedra, não. Essa pedra está protegendo, que aí que o fedozão, meu filho, que está aí, é pior do que a Baía da Guanabara, aqui, com aqueles gotão caindo lá. É muito pior. Não tira essa pedra. Tira essa pedra, meu irmão. Quem está mandando é o Deus da vida. Quem está mandando é aquele que chegou antes de ter feito o milagre e falou para as irmãs, eu sou a ressurreição, aquele mesmo que esteja morto, crê em mim, viverá, eu sou a ressurreição. Se Deus é ressurreição, meu irmão, amado, nós não sabemos a dimensão da grandiosidade de Jesus, meu irmão. Nós estamos na superfície, nós estamos nadando na superfície. Deus é profundo, Jesus é profundo, meu irmão. Cada vez que você buscar mais na palavra, cada vez que você buscar mais em oração, cada vez que você buscar mais em jejum, cada vez que você tiver mais em sintonia na FM celestial, você vai perceber a grandiosidade desse Deus. Tem hora que a gente ia falar, para, senão você me mata. Para, porque o negócio é impressionante, a santidade. Jesus ressurreto, quando Pedro viu, Pedro, em vez de abraçar, ele falou, tudo bem, tá falando, afasta de mim, que eu sou pecador. O contraste foi tão grande, meu querido, que ele não conseguia ficar perante o Senhor. Pois Marta e Maria opta, escolhe a melhor parte. Depois de todo aquele milagre tremendo de Lázaro ter voltado à vida, aquela festa e tudo mais, Maria estava cuidando das panelas, e Marta cuidando das panelas, e Maria nos pés de Jesus, ouvindo, querido. Jesus não está querendo dizer que todo mundo deve ficar o dia inteiro no pé. Não, tem o trabalho, tem tudo mais. Mas tem hora, querido, que o Evangelho de Deus é a prioridade.
Tem hora que a gente tem que ter discernimento para escolher a melhor parte. E muitas das vezes nós não escolhemos. Entre um culto abençoado e o jogo do time, você escolhe o time. Não, mas o Mengão vai jogar hoje, pastor. Vai. Pelo amor de Deus, né? Nós estamos quase chegando aí, ó, G4. Nós vamos entrar no G4, eu vou no culto ou vou todo... Você está escolhendo a pior parte, meu irmão. Na hora que a dor apertar e dizer tudo, vai lá pedir para o Vanderlei Luxemburgo para fazer uma oração para você. O cara xinga mais palavrão do que meu papagaio que eu tinha lá do vizinho lá. Meu. Então, amado, tem hora que a gente tem que ter discernimento para escolher a melhor parte. Você tem a possibilidade de escolher a melhor parte. Maria tinha escolhido a melhor parte. Agora, querido, sabe quem fez uma escolha tremenda? Foi esse homem que nós acabamos de ler nesse texto aqui, aquele ladrão sentenciado. Aquele camarada que estava lá com Jesus, Jesus no meio dos dois ladrões, sentenciado, e zombavam, ridicularizavam Jesus. Mas um, de repente, parou e refletiu, falou, peraí, nós somos ladrões, eu e você. Falou, nós somos. Esse camarada, ele eu conheço, ele sabia muito bem, ele não tem culpa no cartório, ele tem uma vida ilibada, ele não tem mácula. Caiu a ficha naquele momento e ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, de uma maneira categórica, incisiva, disse, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ah, meu amado, no tempo do Espiritismo, eu entenderia o seguinte, você vai reencarnar e um dia a gente se encontra. No tempo da religiosidade, do mundo da religiosidade, você não vai entrar no céu, você não fez nada, caridade para ninguém. E no céu só entra por caridade, você não vai chegar lá. Não, mas ele arrependeu-se. Ele viu verdadeiramente que ele estava lidando com alguém diferenciado. Agora, você imagina uma coisa, meu irmão. Quando eu e você partirmos desta, a gente encontrar com esse ladrão, o cara já está no suco há muito tempo. Ah, lá da glória. Porque arrependeu-se. Amado, você que escolheu a seguir Jesus, não abandone Jesus por absolutamente nada. Não abandone o Jesus que te colocou nessa igreja por absolutamente nada. Sabe, a não ser que você tenha uma certeza absoluta. Não faça uma escolha equivocada, não, porque escolhas traem consequências. E nem sempre as consequências são benéficas. Nem sempre. E você que está nessa noite aqui, meu amigo, está visitando, veio porque alguém chamou, ou veio de curiosidade, ou está desviado e tudo, você está aqui nessa noite, faça a melhor escolha da sua vida, querido. Escolha caminhar com Jesus, entrega a sua vida a Jesus nesta noite. Não é entregar a vida na igreja batista do Parque do Campo dos Afonso, não é entregar a vida na mão de Jesus. E se você quiser frequentar nessa igreja, vai ser extremamente bem-vindo, mas nós estamos te apresentando uma religião, estamos te apresentando uma pessoa. E essa escolha vai ter reflexo na eternidade, querido. Todas as escolhas que você fizer aqui, o curso que você quiser fazer na universidade, fica aqui. O carro que você quiser comprar, fica aqui. O país que você quer visitar, vai ficar aqui. O lugar que você quer morar, tudo isso é lícito você fazer, mas isso tudo está focado no aqui e agora, querido. Mas a escolha que você faz em ter Jesus como passaporte, como única possibilidade, único caminho de ir até Deus, isso tem reflexo, tem ecos na eternidade, querido. Então, em nome de Jesus, se você está aqui nessa noite, sabe, quer entregar sua vida nas mãos de Jesus, fazer essa escolha bendita, que é muito melhor do que você ganhar em 50 prêmios da Mega Sena no final do ano, milhões e milhões, isso tudo passa, sabe, mas quem faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Opte por Jesus, e você que escolheu caminhar com Jesus, não abandone Jesus por nada não, querido, porque eu tenho encontrado pessoas que têm abandonado Jesus, abandonado a igreja por picuinhas. Por que você saiu da igreja? Pastor, ele me cumprimentou. Eu abandonei a igreja. Por que você abandonou a igreja? Queria namorar com a Marilda, mas ela não quis. Falou que eu sou feio e optou pelo Serapião e me deixou na mão. Aí abandona Jesus. Ah, pelo amor de Deus, meu pai. Pelo amor de Deus, é tempo de maturidade, meu irmão. Sabe? Outro chegou para mim, não vou ficar na igreja mais não, fui pedir o pastor um dinheiro emprestado, ele não me emprestou. Pastor não é banco não, meu irmão.
Dinheiro emprestado é em financeira. Tem gente pedindo dinheiro ao pastor. Em nome de Jesus, querido. Sabe? Porque o pastor vai e empresta para você. E você, depois de buscar muito ao Senhor, recebeu o dom da língua grande. Você fala para todo mundo. Pastor olhou ao meu lado. Aí tal, todo mundo vem fazendo a fila, pastor. Eu estou na pior, né, pastor? Arruma. Sabe, querido, em nome de Jesus, passa a seguir ao Evangelho, a servir a igreja do Deus vivo, por causa de Jesus, não por causa de pessoas. Se não te cumprimentou, se não te chamou para cantar no coro, eu queria tanto cantar no coro, você desafina até batendo palma, meu irmão. Em nome de Jesus, procura outro ministério, cantar, negócio não é só ministério, não, hein? Não tem ministério mais abençoado que todo mundo sabe fazer, varrer o altar do Senhor. Olha que maravilha. Você vai ser galardoado, até por um copo d'água, varrendo o altar. Então aí, meu filho, você vai galardoar, você vai receber galardão para puxar de rodo lá no céu. Então, em nome de Jesus, querido, vamos escolher a melhor parte, ficar com Jesus e deixar essas picuinhas de lado. Tá bom, meus amados? Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Eu vou voltar a palavra para o apóstolo Joaquim, se ele quiser fazer o apelo, amém. Do contrário, ele fica à vontade, que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Nós queremos orar pela congregação. Você foi abençoado, não foi? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ficar de pé. Nós vamos orar nesse momento. Pastor André traz uma palavra, o seu jeito característico, mas que muito nos abençoa. E ele falando da escolha, enquanto ele estiver tocando, eu quero orar por você. Talvez nessa noite você tenha entrado aqui para fazer uma escolha. Aquilo que está afligindo o seu coração, nós queremos orar por isso. Talvez você tenha vindo aqui hoje à noite, trazido por alguém, e você fez a escolha ao lado de Jesus. Quando o pastor André estiver tocando, você vai sair do seu lugar, vai vir à frente, nós vamos orar por você. Talvez você tenha aqui dizendo assim, apóstolo, eu preciso que orem pela minha vida, porque eu tenho escolhas a fazer esta semana. Quem sabe seu trabalho, sua escola, decisões, nós queremos orar com você. Nós vamos fazer isso. Então, enquanto o pastor André estiver cantando, Jesus, você pode sair do seu lugar e pode vir à frente. Isso, pode vir. Você pode sentir, Ele está aqui. Aleluia. Pode descer da galeria. Sua presença começa a fluir. É verdade, Senhor, sua presença. Jesus está aqui. Você pode sentir, Ele está aqui. Ele está aqui. Sua presença começa a fluir. Estenda a sua mão e toque. Estenda a sua mão e toque. Estenda a sua mão e toque. Toque em Jesus. Toque em Jesus. Feito certa mulher que há 12 anos sofria, Faça a escolha. mas ela teve fé. Colocar a sua saúde diante do Senhor. Tocasse, eu sei que me curaria. Curaria. Feito certa mulher que há 12 anos sofria. Ela escolheu tocar em Jesus, mas ele teve fé. Se eu tocasse, eu sei que me curaria. Oh, estenda a sua mão. Estenda a sua mão e toque. Estenda a sua mão e toque. Estenda a sua
sua mão. Irmão, sai do seu lugar, vem à frente. Porque quando tocamos no Senhor, Ele opera na nossa vida. Se você quer escolher servir o Senhor hoje, sirva o Senhor. Entregue a sua vida a Jesus. Confie nele. Feito certa mulher, 12 anos essa mulher sofria. 12 anos sofria, enganada dos médicos. Mas ela teve fé, Se eu tocasse, eu sei que me curaria. Tô pela fé. Estenda sua mão e toque. Estenda sua mão e toque. Estenda sua mão e toque. Toque em Jesus, Jesus, Jesus. Oh, estenda sua mão e toque. Estenda sua mão e toque. Estenda sua mão e toque. Toque em Jesus. Toque em Jesus. Amém? Nós vamos orar agora. O pastor André vai orar. E além das pessoas que estão aqui à frente, por causa das escolhas que tem que fazer, talvez por saúde, algumas decisões tem que tomar, mas também aquelas que estão entregando a vida a Jesus. Alguém entregando a vida a Jesus, levante uma de sua mão. Deixe-nos saber aqui. Entregando a vida a Jesus. Eu vim à frente porque eu quero entregar a minha vida a Jesus. Alguém? Nós vamos orar agora. Quantos estão aqui pedindo oração pela saúde? Levante uma das mãos. Por um grande problema que está enfrentando na sua casa, levanta a mão, Jane, eu quero estar. E pelas decisões que tem que tomar, levante uma dessas mãos. Nós vamos orar agora. Pastor André, por favor, conduza-nos nessa oração. Senhor, nós pedimos sabedoria do alto para as decisões que hão de ser tomadas. É verdade, Pai. Tem pessoas aqui que vão tomar decisões sérias, Pai amado. Verdade. E nessa noite, Pai amado, que possam tomar essa decisão, Pai, mas tendo a Tua palavra como referência. Amém. Pai, em nome de Jesus, se nós obedecemos a Tua palavra, nós seremos bem-sucedidos. É verdade. Espírito de Deus, ilumina essas pessoas nas decisões. Pai amado, muitas às vezes está em dúvida se deve ou não fazer uma cirurgia, se deve ou não fazer uma compra, se deve ou não mudar, se deve ou não. Pai amado, Tu sabe, Pai. Tu sabes, Tu sonda o mais profundo do ser humano. E eu te peço, Pai amado, que em nome de Jesus, o Senhor dê discernimento, sabedoria. A Tua palavra diz que quem não tem é só pedir, que o Senhor dá liberalmente, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, ajude essas pessoas a tomarem as decisões corretas, Pai. A escolherem a melhor parte, a que não será tirada, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, por cada preciosa vida que se encontra, que se dispôs, impulsionada pelo Senhor, está no altar, buscando uma resposta do alto, Pai. Que ninguém saia de mãos vazias, porque o Senhor não deixa ninguém sair de mãos vazias. É verdade, Senhor. Mas que eu possa estar trazendo certeza nos corações dessas pessoas, para o louvor e a glória do Teu nome, é que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Senhor. Amém, queridos. Vocês permaneçam aqui, não se assentem não. O pastor Isaías vai à porta despedir a congregação. O pastor André vai estar terminando cantando uma de suas canções. Nós vamos orar agora com a bênção apostólica. Eu quero só lembrar aos irmãos, amanhã a reunião dos homens e das mulheres. E as mulheres amanhã vão estar levantando um clamor, porque está terminando o período dela de jejum e os homens estão iniciando. Também lembrar os irmãos que domingo que vem nós estamos encerrando esse período da Escola Bíblica Dominical, que vimos estudando sobre os atributos de Deus. Então, nós temos muitas coisas ainda essa semana a acontecer. Vamos orar para que o Senhor esteja conduzindo a nossa nação nesses 40 dias que nós estamos de jejum e oração pela nação brasileira. Amém? Tem um grupo de irmãos do Projeto Vida Nova que estará lá à porta, lá fora dos muros da igreja, estarão entregando para os irmãos, aqueles que quiserem receber, também informações sobre o apóstolo Ezequiel Teixeira, está vindo como candidato federal. A pastora Cláudia estava aqui, está o irmão conosco aqui, os irmãos que
puderem receber, será muito bom isso. E que Deus possa estar abençoando a cada um, Deus possa estar conduzindo a escolha de cada um. Pastor Miriam, Deus abençoe. Pastor André, uma alegria tê-lo aqui conosco, viu? Mandou bem demais esses salmos aí. Amém. Estenda suas mãos para os céus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos pela visitação, tanto pela manhã quanto agora à noite, pela palavra ministrada ao nosso coração e pelas escolhas que fazemos diante de Ti. Muito obrigado, Senhor. Que nós possamos escolher estar na Tua presença cada dia mais. Escolher, Senhor, trocar as nossas prioridades para estarmos buscando-Te em santidade de vida. E concordamos com as orações que foram feitas aqui, pela vida de cada um desses irmãos e irmãs que aqui estão, que o Senhor possa edificar a cada um. E que o amor de Deus, do Pai, a graça salvadora no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre nossa nação brasileira, sobre esses dias que vivemos e sobre Israel do Senhor por esta terra espalhado. Seja assim, Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. A irmã Miriam vai estar lá fora com o material e o pastor André está aqui conosco, adorando. Se você quiser cumprimentá-lo, graça e paz, queridos, Deus vos abençoe. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia se declara, a outro dia não há linguagem, nem a palavra dele não se ouve nem o som. No entanto, por toda a terra sua voz soa em alto e bom som. Aí pôs uma tenda para o sol, feito noivo que se regozija, que sai do aposento e se alegra, não tendo nada, nada que o aflija. Os juízos do Senhor são verdadeiros, Ele é digno de ser louvado. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado. E que as palavras do meu lábio, meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha, minha redenção. Uma tenda para o sol, feito noivo que se regozija, que sai do aposento e se alegra, não tendo nada, nada que o aflija. O juízo do Senhor são verdadeiros, Ele é digno de ser louvado. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado. Que as palavras do meu lábio e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha, minha redenção. Sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha, minha redenção.